Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Como vocês sabem, este vídeo vai se chamar Mais Problemáticas da Cultura do Eu. Isto é uma espécie de continuação do vídeo anterior que se chama-se Mais Problemáticas da Memória e da História. Portanto, antes de mais, para quem esteja muito mais ligado àquela questão da noção do eu e do ego, tipo, existem aquelas tipo religiões, semi-religiões, pronto, tipo o hinduísmo e o budismo, que falam muito da necessidade da negação do eu, do ego. Pronto. E o ego é o eu que se apaixona ou que está apaixonado por características específicas do eu. E, portanto, o tipo de sensações que o eu encontra em determinado assunto. E quando nós queremos elevar esses assuntos aos céus, o eu passa a ser ego. Neste sentido de que quer erguer uma propriedade específica do eu. E nisto porque, lá está, o vídeo anterior refere um comportamento cultural, pelo menos do norte de Portugal, e que pode estar associado a pessoas singulares ou a grupos. Quando está associado a grupos, poderá estar também associado o que se considera uma espécie de bullying psíquico. E quando está associado a pessoas singulares, está simplesmente associado a uma mecânica lá está, psíquica ou cultural de quem nasceu e viveu no Porto ou para cima. E umas terrinhas lá para baixo. Pronto. E portanto, é que, lá está. O grande problema deste tipo de comportamentos e escolhas e na forma como cada qual quer lidar com a realidade está associada à cultura. E a cultura é aquela mulher que se casou connosco, queiramos ou não. E entranha-se em nós e pronto. E de repente nós estamos a ser aquilo. Mesmo que racionalmente digamos que não gostamos. Pronto. E pronto. E nessa questão, durante o dia de ontem, pronto, que hoje já está a ser amanhã do dia de hoje, do dia seguinte, não é? Que é o dia 16 de 6 de 2020. Portanto, são quase 5 da manhã. E na noite de ontem, ainda no Facebook com outra pessoa, acabei por desenvolver uma troca de impressões e tal. E lá apareceu, não é? Lá apareceu no meio da conversa a problemática que eu falei, que é uma das pessoas, uma das partes, usou o nome da outra para associá-la à conversa, até no intuito de fazer com que ela entendesse a perspectiva da outra pessoa. Nesse caso fui eu. E resultado, a outra pessoa não gostou.
Portanto, a mesma coisa que me aconteceu comigo, eu logo a seguir, passado umas horas, fiz o mesmo. E outra pessoa não gostou, mas pronto, outra pessoa teve uma reação assim um bocadinho fora de comum. Chegou-me a bloquear durante... Pronto, até falarmos ao telefone. Mas houve ali um momento qualquer que sentiu a necessidade de bloquear e pronto, e apagar tudo que estava ali, não sei o quê. Pronto. Teve assim uma forma semi-radical de lidar com aquilo. Pronto. E isto depois tem a ver com outras problemáticas que estão associadas à leitura. E também às problemáticas de falta de autodomínio e de autocontrolo do produto de sensação que uma autocomparação nos produz. E, portanto, de algum modo, existe lá está. O ego. O eu. O eu. O eu de cada qual tem imensas propriedades que esse cada qual, ou essa cada qual, se identifica. E também que portanto, que sente repulsa. O exercício da autocomparação da informação, isto é, quando nós queremos entender a informação, passa por um processo autocomparativo. E caso não saibamos dar um espaço para que o conteúdo que está a ser pronunciado, até a nível escrito, tenha um espaço temporal, não é? Tanto para nós como para o próprio texto, é mais fácil lidar com o texto. A partir do momento que existe uma necessidade de quase... lá está, depois são outras questões. Que é tipo quando existe um livro que nos apaixona. Então queremos ler o livro naquele dia todo. O livro pode ter 10.000 páginas e nós vamos ler aquilo até cair para o lado de cansaço. Porque o conteúdo do livro é qualquer coisa magnífica. E claro que, pronto, nesse sentido, como aquilo está a ser agradável, não vamos ficar chateados com o conteúdo. Quando aquilo não é agradável, começamos a ficar chateados com o conteúdo. E quando existe esta elevação negativa ou positiva do ego, portanto, do eu, antes do ego, é o ego. É o eu. O ego. Portanto, o ego aparece como a elevação do eu em prol de certas propriedades que nós gostamos ou desgostamos. E lá está. O ego como... ele serve para... O ego serve para nos auto-identificarmos a nós próprios. Eu sei que gosto disto ou que não gosto daquele outro, porque o meu ego me diz que gosto ou desgosto. Caso contrário, só tinha o eu. E o eu? Pronto, eu tanto lhe fazia o que é que eu gosto ou não. Tanto lhe faz. Na verdade, eu identifico-me a partir do eu, mas considero que tenho aspectos positivos e negativos a partir do ego. E depois, pronto, o ego vai abraçar aquilo que ele mais gosta. Ora, no sentido... o que é que mais gosta? Isto é, o que o faz crescer mais. Que pode ser positivo ou negativo. Pronto. E lá está. No vídeo anterior,
a pessoa da conversa conseguiu parar de responder. E, entretanto, eu também consegui parar de responder. Então, ambos conseguimos lidar com o problema. Neste sentido de não querer acrescentar mais. Portanto, há certos aspectos da própria linguagem e da própria necessidade de evolução da conversa e dos conteúdos que por vezes não interessam mesmo. Não interessam. Porque estão a criar mais ruído. Da mesma forma, quando o ego considera, seja lá o que for que o corpo desse mesmo ego sinta prazer ou portanto, raiva, ou seja o que for, uma coisa negativa qualquer, a pessoa vai se alimentar daquilo. E, portanto, seja positivo, seja negativo, é sempre mau. É por isso que a perspectiva budista considera que um gajo deve tentar negar o ego. Porque, lá está, eu se considerar vamos considerar que eu considero que, na perspectiva por exemplo, até do vídeo anterior, eu considero que qualquer coisa que eu até não gosto, me devo rir daquilo. Como mecânica para eu lidar com qualquer coisa que eu não gosto. Então eu devo me rir daquilo. Em vez de demonstrar ódio ou horror por aquilo. Eu engano o meu cérebro e rio-me daquilo. Isso é mau. Porquê? Porque mesmo que para a pessoa que se está a rir daquilo seja uma mecânica positiva, ela está a produzir uma coisa negativa. Porque a outra pessoa vai se sentir gozada. E isso é a tal mecânica cultural que está associada aqui em Portugal. Ou pelo menos aqui, mais aqui para o norte. Lá está. Às vezes o que é horrendo, em vez de ser demonstrado como horrendo, é demonstrado como cómico. E pronto. E o que é horrendo passa a ser cómico. E pelo menos na perspectiva de quem lida com o horrendo, deixou de ser horrendo. Para a perspectiva de quem é o horrendo, torna-se ainda mais horrendo. Da mesma forma, uma questão puramente negativa. Portanto, há alguma coisa qualquer que nos desagrada e nós temos a necessidade de fazer críticas compulsivas até à pessoa, quase ter medo de ser quem é. Porque houve 30 mil pessoas ou uma única pessoa que deu ali pum, 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 e tu és isto e aquele outro e faz isto e isto é errado e isto é certo e não sei o quê. Pronto. E estamos a limitar a liberdade da outra pessoa, via um aspecto onde o meu eu, isto é, o meu ego, sente necessidade de elevar as propriedades do eu. Eu escrevi um texto que diz, seja lá qual for o tema em questão, desde que exista uma paixão associada, okay, é quase impossível fugirmos do comportamento humano que quase sempre é reprovável. É um aspecto interessante, pois até a pessoa mais pacífica, ao ter a necessidade de partilhar para complementar, porque lá está, seja até na perspectiva do riso ou da crítica quase construtiva,
é uma necessidade interna de completar algo que está no nosso exterior. Portanto, faz parte da outra pessoa. Caso essa necessidade seja compulsiva, isto é, haja quase aquela coisa imediata, ok? Tenho que lidar isto já agora, ok? Portanto, sem dar muito tempo ao espaço mental de lidar com a problemática, ela cai em pequenos erros tão humanos que será errado dizer que esses erros comportamentais estão associados ao grupo de pessoas do tema em questão. Isto depois nós vemos isto em um noticiário, nas coisas mais... portanto, isto depois podia ir ter em conta desta última conversa, que estava associado lá àquela questão do padre e afins. E pronto, aquilo houve um desenrolar sobre os ativistas e tal. E eu fiz o comentário de que, pronto, os ativistas que eu conheço, além de serem formados, também, pronto, tudo aquilo que eles partilham é escrito por eles. Portanto, não é uma cópia de alguma coisa. Eles, esta é a nossa Bíblia, o melhor é você ler isto. Tal como os padres fazem. Okay? Nesta relação de que, pronto, o padre apareceu lá no Brasil a dizer que ia ajudar toda a gente, mas pronto, ele, antes dos portugueses estarem lá, ele não queria, nem sabia daquilo. Portanto, pronto. Isto depois são outras questões. Mas, de qualquer modo, o padre leva o conhecimento consigo. Ele não é um produtor de novos conhecimentos. Okay? Ou é raro que um padre seja um produtor de novos conhecimentos, porque há padres que tiraram formações à parte o estudo académico da religião e que se tornaram profissionais de alguma coisa, pronto. E, portanto, naturalmente que devem ser criadores, ou formulam, ou tentam formular novos conhecimentos. Contudo, o ativista, pronto, ele simplesmente produz porque aquilo é quase como a Bíblia, mas aquilo não foi injetado pelo prazer do ativista, aquele conhecimento, não foi, né? Aquele é conhecimento que está associado à sensibilidade dele próprio. E que, lá está, tal como a Bíblia tenta focar as questões puramente comportamentais e psíquicas a uma situação única no homem e depois o resto de acontecimentos associados àquilo, os ativistas não precisaram nada disso. Na realidade, isso está sempre a acontecer. Portanto, há constantes Cristos, novos Cristos, já há mais de 20 séculos. Portanto, não vale a pena adorar só um, tendo em conta que existem milhares. E, portanto, pronto, da mesma forma, eles também elaboram conhecimento. Mas pronto, eles não se apaixonaram por esse conhecimento, a não ser pelo prazer de tentar corrigi-lo. Eles ainda vão a tempo, porque estão a fazer isso com os vivos. A malta que estuda as religiões não vai a tempo, porque aquilo já aconteceu. Já não pode corrigir aquilo. Contudo, isto são questões em que a elevação das propriedades do eu, isto é, do ego, criam uma quantidade de problemas tão grandes, que este vídeo vai se chamar Mais Problemáticas da Cultura do Eu. E que lá está. A cultura do eu faz com que o eu cresça. E quando o eu cresce, já estamos a falar do ego que se autodeclara como superior a seja lá o que for. Porque lá está. Já está a crescer.
Só por isso. Até acho que este vídeo, este monólogo fez-me com que conseguisse processar melhor este tipo de problemáticas teóricas associadas. E 20 minutos.